Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende. Estamos aqui para mais uma aula incrível aprendendo sobre estudos, sobre como a nossa mente funciona, sobre como podemos usar melhor todos os recursos que a gente tem aqui dentro dessa cachola. E hoje, aproveitando que na semana passada nós falamos um pouco sobre desenvolver a nossa inteligência, eu gostaria de falar sobre algo que eu não sei o que vocês já sabem, o que não sabem, mas que é uma teoria que hoje é muito aceita a respeito de inteligência. Então eu quero aprofundar dentro deste tema que é a nossa inteligência. E aí, o tema da aula de hoje é inteligências múltiplas. O que isso quer dizer? Temos não apenas um único tipo de inteligência, mas diversos tipos de inteligência. E aí, eu quero apresentar a vocês alguns tipos. Na semana passada nós falamos a respeito de inteligência, falamos um pouco sobre como o nosso cérebro parece muito com um computador, no sentido do hardware, a parte física, do software, a nossa mente. E aí falamos que a inteligência é a nossa capacidade de pensar e raciocinar. E aí, dentro desta linha de estudo, há vários tipos de inteligência, pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos que eu vou citar. São inteligências que todos nós temos, mas que podemos usar especificamente essas inteligências para desenvolver habilidades para áreas específicas. Por exemplo, vamos falar rapidamente sobre uma primeira inteligência. Inteligência lógico-matemática. Que é isso, Fernando? É a nossa capacidade, é uma capacidade que todos nós temos em nós de pensar de forma lógica, de fazer cálculos mentais e cálculos no papel também, de pensar a respeito deste aspecto tão importante da vida que é a matemática. Então, é interessante porque, por exemplo, eu especificamente nunca foquei tanto em desenvolver esta inteligência, porém, por menos que você goste de matemática, a matemática faz parte da vida. Então, ainda que, por exemplo, eu, na minha escolha de profissão, escolhi uma área mais relacionada à área de humanas, à comunicação, ao conhecer as pessoas, a estudar padrões de comportamento e algumas outras áreas dentro desse sistema, eu uso a matemática o tempo inteiro e todos nós usamos. No dia a dia, nos cálculos de troco, de dinheiro, eu fiz a brincadeira com vocês, nós memorizamos no começo deste ano o calendário juntos e você viu que o calendário é uma estratégia que envolve cálculo matemático, ou seja, quando trabalhamos aquele exercício que eu passei a vocês, nós estamos estimulando e desenvolvendo a nossa inteligência matemática. Aí você fala assim, mas eu acho que eu nasci sem essa inteligência, porque eu conheço vários alunos que são muito bons em matemática, mas tem alguns outros que têm dificuldade com matemática. Aí você poderia me dizer assim, eu nasci sem essa inteligência. Não. Todos nós temos essa inteligência, mas é possível que ou por uma dificuldade específica ou porque você nunca se dedicou tanto a essa área de estudo, é possível que você não tenha desenvolvido tanto a inteligência matemática. E aí, quanto menos você trabalha a inteligência matemática, menos ela é desenvolvida e, logicamente, você vai ter mais dificuldade com essa matéria, com este tema tão específico que é a matemática. Então, todos nós temos uma capacidade e uma inteligência lógico-matemática. Todos nós temos. Vamos falar sobre um segundo tipo de inteligência. Inteligência musical. Sabia disso? Segundo esse estudo, todos nós temos uma inteligência musical. Conheço uma parte de vocês, eu sei que uma parte de vocês, conversando com vocês no começo do ano, alguns tocam algum instrumento, alguns estão aprendendo a tocar, alguns gostam de cantar. Quando você vai desenvolvendo essas habilidades para o canto, para a afinação, para tocar um instrumento, você está se dedicando a treinar e exercitar esta inteligência que você tem, eu tenho, todos nós temos. Agora, eu tenho dificuldade com inteligência musical, eu sou ruim, eu não consigo cantar no tom, eu já tentei aprender um instrumento e aí acabei desistindo porque eu achei difícil. Gente, lembre-se o seguinte, se você desistir, você não desenvolve. Então, se você começou a aprender, achou difícil e não continuou, você interrompe o fluxo do desenvolvimento da inteligência. Todos nós temos essa inteligência musical, podemos desenvolvê-la.
Terceiro tipo de inteligência, a inteligência linguística. É interessante que quando nós falamos de inteligência, as duas inteligências mais óbvias que a maioria das pessoas conhecem e sabem identificar é justamente uma inteligência que envolve essa questão de exatas, de cálculo, e a outra inteligência é essa terceira inteligência, que é a linguística. O que seria a inteligência linguística? Tem a ver com o desenvolvimento da fala, linguagem, escrita, comunicação de uma maneira geral. Você vai ver que tem uma outra inteligência que eu vou citar que explora o lado da comunicação e do relacionamento. Mas a linguística especificamente, por exemplo, a língua portuguesa, quem trabalha bem com a língua portuguesa ou até mesmo com outras línguas, inglês, espanhol, já vem desenvolvendo essa inteligência com um pouquinho mais de afinco. Então a inteligência linguística nos permite ter habilidades ou desenvolver habilidades específicas no uso da língua, do código linguístico. E claro que isso vai ajudar em vários outros aspectos, como a própria comunicação. Agora, um quarto tipo de inteligência é a inteligência espacial. O que seria a inteligência espacial? Ela tem a ver com essa noção de localização espacial. Sabe, duas pessoas que eu vejo que se desenvolvem, dois tipos de pessoas ou de profissionais, que a gente poderia citar, que se desenvolvem bem nessa área. Um arquiteto, por exemplo, que precisa pensar na construção, na estruturação de um edifício, de uma casa, e aí precisa visualizar isso mentalmente, como ficaria um espaço, quanto precisaria deixar, né, na hora de fazer uma planta ou desenhar. Veja que o desenho, você vai ver que eu vou citar uma outra inteligência que é utilizada também nesse aspecto. Tem uma inteligência específica para a área de desenho, mas a pessoa consegue ter uma dimensão na visualização mental do uso do espaço físico. Uma pessoa que trabalha com decoração, que gosta de decorar a casa, ela consegue ver um ambiente vazio. Acabei de mudar para uma casa nova. Eu olho o ambiente vazio e eu consigo imaginar aonde vai ficar o sofá, a televisão, onde é que vai ficar bem, onde é que eu vou usar bem o espaço e ainda vai sobrar um espaço aqui. Essa dimensão de uso do espaço está relacionada a essa... E sabe aquelas pessoas que também têm facilidade de se localizar num mapa? Sabe? Eu não sei, eu conheço muita gente que tem dificuldade com essa área. Então a pessoa fala assim, meu Deus, o norte está para lá, o sul está para lá. Aí de repente você está, né, na casa da avó e fala assim, minha casa é para lá. Não, mas às vezes é para o outro lado. A pessoa que tem uma boa inteligência espacial ou vem desenvolvendo isso, ela consegue com facilidade se localizar também aonde está. Fala assim, opa, minha casa ficou para lá, eu caminhei tudo isso aqui, o parque está para ali, entendeu? Fernando, tem mais? Vamos lá, um quinto tipo de inteligência. Inteligência sinestésica, também chamada de inteligência corporal. Você sabe que não é todo mundo que entendeu que isso também é inteligência? Por exemplo, uma pessoa que tem bastante coordenação motora, e veja, coordenação motora também é algo que a gente pode desenvolver habilidades para essa área. Uma pessoa que gosta de praticar esportes e vem se exercitando para praticar melhor um esporte, ou o vôlei, ou o basquete, ou o futebol. E aí, sabe, você não jogava tão bem, mas aí você foi treinando, tem treinado todo dia, joga todo dia um pouquinho, treinou na escola e de repente você percebe que os seus movimentos agora são mais acertados, que você consegue chutar com mais precisão na direção do gol, que você consegue tocar melhor a bola. Sabe o que é isso? Desenvolvimento da inteligência corporal. Há uma inteligência específica que trabalha a coordenação do nosso corpo como um todo, do dedão do pé até aqui o movimento dos membros superiores, inferiores, o corpo, a movimentação do corpo, o ritmo. Então você vê que, por exemplo, uma pessoa que gosta de dançar, a dança também envolve o desenvolvimento da inteligência física, porque você precisa saber como ir para cá e para lá, e no ritmo, movimentar. Não sei se você já viu que tem umas danças que a pessoa movimenta, faz giros, às vezes até tem que dar acrobacia quando é dança de casal, às vezes joga para cima, joga para baixo, tem vários. Isso envolve também a inteligência. Mas isso não tem a ver com a inteligência musical, Fernando, a questão de noção de ritmo? Tem, porém também tem a ver com a inteligência. São duas inteligências que se mesclam para alcançar um mesmo fim, que é você ter um controle da música, uma identificação de ritmo e trabalhar com o corpo dentro deste propósito de dançar com harmonia, com uma boa desenvoltura, enfim.
E inteligência sinestésica ou corporal diz respeito ao uso do corpo. Vamos a um sexto tipo, inteligência pictórica. É mesmo, Fernando? Inteligência pictórica, para quem não sabe o que é pictórico, tem a ver com desenho. Lembra que eu falei lá na inteligência espacial que a pessoa que consegue colocar no papel aquilo que ela visualiza, por exemplo, eu estou enxergando algo e eu coloco no papel. O arquiteto, ele tanto precisa da inteligência espacial para ter uma dimensão na sua mente de como ele deveria projetar um ambiente, um prédio, um apartamento, uma casa, quanto depois ele precisa criar uma planta. E a planta é um desenho que ele faz no papel. E aí ele tem que desenhar no papel e projetar aquilo. Quando você vai para o papel e você tem que criar um desenho, nossa, nós temos aí diversos artistas maravilhosos que conseguem criar imagens tão lindas a partir da pintura, do desenho, seja usando recursos diversos, um giz, uma tinta específica, uma aquarela. É impressionante. As pessoas que conseguem criar e colocar no papel imagens mentais ou imagens visuais é uma pessoa que vem desenvolvendo com afinco também a sua inteligência pictórica. Entenda, mas eu sou muito ruim para desenhar, Fernando. Mas entenda, você tem uma inteligência dentro de você que é capaz e pode ser desenvolvida e te capacita a desenhar bem. Se você quiser se dedicar a isso, você desenvolve essa inteligência e isso se torna em habilidade. Agora eu quero citar as duas últimas aqui, a sétima e a oitava inteligência. Inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Entenda, olha, inter tem a ver com pessoas para pessoas, eu com outras pessoas. Eu estou conversando com vocês que estão assistindo a aula, então esta relação, esta comunicação é interpessoal. Por quê? Porque parte de mim para uma outra pessoa, ou para outras pessoas. Quando nós falamos sobre inteligência intra tem a ver com o que está dentro, ou seja, inteligência intrapessoal é uma inteligência que é capaz de trabalhar o que está dentro de nós. Então, essas duas inteligências são extremamente importantes e elas estão totalmente ligadas, as duas. Porque a inteligência interpessoal, ela diz respeito, por exemplo, às relações humanas e a você se relacionar com outras pessoas, se comunicar com outras pessoas, conversar com outras pessoas bem. Aí você fala, mas eu sou quietinho, mais quietinho no meu canto, eu sou um pouco tímido, eu não consigo desenvolver bem a minha comunicação, a minha fala, eu tenho dificuldade de me relacionar. Porém, ainda que haja essa dificuldade, você tem dentro de você uma inteligência que te permite criar boas relações, porém, você precisa se desenvolver nessa área. Prática e treinamento, à medida que você vai se arriscando, conversar, trocar ideias e tal, você vai desenvolvendo a inteligência interpessoal. Porém, para desenvolver bem a inteligência interpessoal, é importante também você olhar para dentro de você, olha que legal, olhar para dentro de você e entender quem você é. Essa capacidade de se comunicar bem consigo mesmo, de olhar para dentro de si e identificar com facilidade o que eu estou sentindo agora. De se perceber, de conhecer o seu próprio corpo, de reconhecer e identificar os seus pensamentos. Tudo isso tem a ver com a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal, ela também tem a ver com outra inteligência que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas aqui nós temos aí 8 tipos de inteligência para você começar a pensar a respeito. E eu gostaria de te propor um desafio nesta aula. Olha, identificando cada uma desses 8 tipos de inteligência, eu gostaria que você pensasse um pouco, por exemplo, no seu pai, na sua mãe, talvez um tio, uma tia, pensando no trabalho que eles fazem, na atividade do dia a dia, um hobby talvez, e você pensasse assim, qual será a inteligência que o meu pai ou a minha mãe desenvolveu mais? Porque, em geral, a gente acaba desenvolvendo algumas inteligências mais do que as outras. Então você pode pensar em pessoas famosas, algum apresentador de televisão, alguém que toca numa banda que você conhece, e aí você pensa, que inteligência, nitidamente, obviamente, essa pessoa desenvolveu mais. E eu vou colocar uma atividade na nossa sala de aula no Google Classroom,
para que você coloque ali e me explique, me fale ali, me dê exemplos de pessoas que você conhece ou pessoas que são famosas e você gosta, você acompanha o trabalho, etc., e que você identificou que são pessoas que desenvolveram bem algumas dessas inteligências que nós explicamos para vocês na aula de hoje, ok? Então, espero que vocês tenham curtido. Olha, bastante informação que eu passei para vocês nessa aula de hoje. Se precisar assistir mais de uma vez a aula, depois vai lá na nossa sala de aula para reforçar aquilo que foi ensinado aqui e aplique os exercícios que forem propostos. Eu vou começar a colocar também aqui na nossa sala de aula no Google alguns testezinhos para a gente ir identificando áreas que você tem mais facilidade, menos. Nós vamos falar muito sobre inteligência, personalidade, algumas coisas para te ajudar a entender melhor a si mesmo, para que você se torne um excelente, alguém que estuda com muito mais facilidade, porque se conhece, porque desenvolveu bem inteligências, porque conhece um pouco mais sobre como a sua mente funciona. Vamos continuar nesse propósito, não perca de jeito nenhum as próximas aulas e não deixe de fazer as atividades na nossa sala de aula lá no Google, porque se você não faz atividade lá, eu não sei que você assistiu a nossa aula e eu não tenho como lançar presença para você na nossa planilha de controle de presença, ok? Um beijo no coração, Deus abençoe e até a aula da semana que vem.